Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus. Eu sou o pastor Percival Castro e na devocional de hoje continuaremos com o tema: é tempo de bênçãos. O título da devocional de hoje é para ele que toda bênção converge. O texto base se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos de 9 a 10. Eu vou ler em duas versões, né? A primeira versão se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, que diz o seguinte: desvendando o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Agora, na versão de estudo da NVT, nós temos o seguinte texto: agora Deus revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos, observando o texto acima, que acabamos de ler, temos a sensação de que existe um mistério, uma sensação de algo oculto, uma mensagem secreta, um enigma. Mas acontece que o apóstolo Paulo, em uma linguagem um pouco rebuscada, nos desvenda o grande propósito de Deus, que é de revelar aos homens que a nossa redenção é através de Jesus Cristo e que ele reinará conosco para sempre. Amém? Meus queridos, a mídia do cinema e da televisão, ela tem criado assim vários personagens, vários ídolos libertadores que vêm para reinar para o bem. Exemplo, o Superman, o Aquaman, o Iron Man, entre outros. E cada um tem um mistério em suas origens. E eles são tratados como abençoadores da humanidade. Mas existe um problema: eles são fictícios. Não existem. Na realidade, só existe um super-herói verdadeiro. E ele já existe bem antes da criação de tudo. E tudo foi criado perfeito pelo Pai dele, que é Deus. Mas acontece que surgiu um inimigo ferrenho, assim como nos filmes, né? Que veio para destruir a obra do Pai. É conforme diz o Evangelho, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, né? E fez com que os moradores da terra se rebelassem contra o Pai Criador, desobedecendo a sua vontade e pecando contra ele, e nos tornando escravos dele. Com isso tudo entrou em desordem, e tudo a caminho de uma destruição total. Meus queridos, meus amados, percebo que pelo fato que foi descrito acima, precisávamos de um super-herói verdadeiro que viesse para combater esse inimigo e nos libertar, colocando tudo de volta em ordem, de acordo com como Deus fizera, como Deus criara, e através da vontade de Deus. Meus queridos, meus amados, Deus, através do seu amor e pela sua graça, nos revela que nos deu um único super-herói, redentor, para nos libertar da escravidão do pecado que nos prendia ao nosso inimigo, Satanás. E ele nos liberta e nos conduz pelo caminho de volta à sua presença. Esse libertador é Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. No Evangelho de João 8,36 diz o seguinte: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. E quando somos libertos, ele nos conduz pelo caminho de volta para Deus. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho que não nos leve de volta a Deus senão Jesus Cristo. Meus queridos, Deus desde os primórdios dos tempos anunciou em mistério que enviaria um Redentor. E podemos constatar ao lermos o Antigo Testamento que tudo em mistério apontava para a vinda de um Salvador. E desde esse tempo, tudo convergia para a chegada do Messias chamado Jesus Cristo, como apontavam as profecias contidas no Antigo Testamento. E elas se cumprem com o nascimento de Jesus Cristo e a realização do seu ministério aqui na terra, com a sua morte vicária na cruz, que através do seu sangue derramado pagou a nossa libertação, nos resgatou da escravidão do pecado. E com isso nós recebemos essa bênção espiritual que convergiu nele, que convergiu para ele e convergiu por meio dele. Louvado seja o Senhor. Queridos, observem quão grande bênção espiritual nós recebemos quando alcançamos a alforria através de Jesus, né? Quando entregamos nossa vida a Jesus, deixamos a condição de escravo para nos tornarmos filhos de Deus. Olha que benção aí, né? Filhos por adoção, conforme já foi, vocês viram nas outras devocionais, né?
Deus nos predestinou para sermos filhos dele, né? E através de João 1,12 ele diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, recebemos a nossa alforria e o nosso passaporte selado para, através de Jesus, para irmos morar eternamente com Deus, né, no céu. Aí outra bênção espiritual. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, meus amados, eu quero lhes dizer que a obra de Deus, o seu amor, a sua graça, tudo converge para Jesus. Quer ver? Leiam e ouçam esses textos. Em Atos 4,12 diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quer dizer, esta é uma grande revelação de Deus. Ele confirma isso também no livro de Apocalipse 22,13, que diz o seguinte: eu sou o Alfa, o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Traduzindo, eu sou o princípio, meio e fim. Tudo converge em mim. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, meus amados, sem Jesus não somos ninguém. Somos apenas uma poeira que o vento leva, espalha e não subsistimos. Portanto, as nossas vidas devem convergir para Ele. Os nossos sonhos e planos também devem convergir para Ele, pois somente assim somos abençoados espiritualmente e materialmente, pois é dele que dependemos para cumprir e realizar tudo. Cumprir a vontade de Deus, realizar essa vontade de Deus. E dessa forma Ele nos abençoa com abundância, pois isso converge dele. E João 10,10 diz o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isto é, uma vida repleta de bênçãos espirituais. Eu sei que nesse tempo difícil que estamos vivendo, temos a certeza que Jesus está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, meus amados, nos consolando e nos livrando de todo mal. E tudo voltará ao normal no seu devido tempo, meus queridos. É como diz o salmista, nós temos que confiar em Deus, né? O Salmo 37,5 diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Temos a convicção que Jesus Cristo fará tudo por nós, nos livrará de tudo. E temos a convicção que ele voltará na plenitude dos tempos para reunir e governar tudo que há na terra e nos céus, porque tudo converge para ele. Conforme Romanos 11,36, que diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, meus amados, devemos confiar de que Jesus vai reinar sobre tudo. E que todo esse mal que vem sobre a terra, sobre nós, desaparecerá no tempo futuro. Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe. Amém.